E em meio às medidas protecionistas e promessas de colocar fim à guerra no Oriente Médio, sobre a qual não abre mão, inclusive, dos créditos pelo cessar-fogo vigente e o conflito na Ucrânia, Donald Trump fez uma declaração nesta semana que, no mínimo, deixou a diplomacia brasileira em alerta. Ao ser questionado sobre a relação com o Brasil e a América Latina, o presidente americano respondeu que é ótima, mas que eles, se referindo aos países latino-americanos, precisam muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisam deles. Vamos ouvir. President, how do you see our relationship with Latin America and Brazil? Ótima, deve ser ótima. Eles precisam de nós muito mais do que precisamos deles. Nós não precisamos deles, eles precisam de nós. Todo mundo precisa de nós. O governo brasileiro, que desde a eleição de Trump já vem adotando prudência, cautela diante de declarações do republicano, reforçou essa posição. A secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, disse que vai acompanhar as ações do presidente americano e priorizar as convergências entre os países. O presidente Trump pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito nos Estados Unidos e nós vamos analisar cada passo das decisões que forem sendo tomadas pelo novo governo, mas acredito que, como somos um povo que acredita, que tem fé na vida, que tudo vai dar certo sempre. Nós vamos trabalhar e apoiar e procurar trabalhar não as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas. O presidente Lula, por sua vez, também comentou o assunto. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga. Nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. 200 anos de história de relações diplomáticas, falamos sobre isso mais no início. Houve momentos de mais distanciamento entre os governos Brasil e Estados Unidos, alguns de mais alinhamento. Em todos esses momentos prevaleceu o pragmatismo. Vai ser diferente dessa vez, professor? Eu acho que não. A questão aqui, falando do pragmatismo, né, a gente teve vários períodos na história brasileira onde o Brasil foi governado por um presidente que tinha uma agenda diferente, uma visão ideológica, né, diferente dos Estados Unidos. Teve, inclusive, com o Lula, quando teve o Bush Filho, né, George Bush Filho. A gente sabe que George Bush Filho não é ou não tem uma agenda tão assertiva, digamos assim, quanto a de Donald Trump, pelo menos no discurso, mas era uma agenda diferente, né? Havia uma visão diferente, havia ali claramente, né, um interesse americano de que o Brasil tivesse um outro tipo de governo, como talvez tinha tido anteriormente, né, com as gestões ali do Fernando Henrique. De qualquer forma, ali a coisa funcionou bem, né? Não houve nenhum grande problema, e isso também por conta do Lula ter feito o que ele disse que vai fazer agora, que é também seguir de uma forma pragmática. A gente percebe que, inclusive, na eleição americana, mesmo o Lula tendo dito que preferia que a Kamala Harris vencesse, também foi só ali que ele disse alguma coisa, né? Então, acho que soube se lidar bem com isso. Tomara que seja agora. E em outros momentos da história do Brasil também, né? Quando a gente teve o Geisel como presidente aqui, era Jimmy Carter nos Estados Unidos, e não batia aquela agenda também que eles tinham, aquela pressão de direitos humanos do Jimmy Carter. O Brasil estava numa transição, né, de saída ali do governo militar, e também tudo funcionou. Eu espero que agora seja também. Mas o Brasil tem que ficar atento a duas situações. Essa questão tarifária com relação a alguns produtos brasileiros, tomara que não venha, para que a gente não tenha prejuízos pontuais, eu digo nas nossas exportações, porque na guerra tarifária que ele tenha com outros países, talvez a gente ganhe algum mercado, como falou o André aqui, né? Então, isso tudo bem, mas não com relação às nossas exportações. Vamos aguardar. Agora, tem uma outra. Se a gente mostrar que nós somos aquilo que a gente diz ser, que é a potência regional aqui da América do Sul, que a gente mostra que a gente tem uma agenda estabilizadora aqui.
Então, talvez nisso a gente consiga construir uma agenda conjunta com os Estados Unidos. Nesse sentido, nessa agenda, e o resto fica no pragmatismo. É um desafio, mas tomara que seja por aí. André, quando o Trump fala, parece arrogância. Eu queria te ouvir o que é arrogância e o que é verdade nessa fala. Quando ele fala que nós não precisamos deles, a América Latina precisa dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não precisam da América Latina. Como que você equilibra essa balança de arrogância e verdade? Ele respondeu isso escrevendo no papel, enfim, não dá nem para dizer que é para valer. Agora sim, o que o Trump está querendo dizer é o seguinte, olha, a gente vai observar em relação aos interesses norte-americanos. O que a gente importa do Brasil? Os Estados Unidos importam muito bens industriais, né? Diferentemente da China, que importa muito bens agro, né? A gente manda muito avião para lá, por exemplo. Ele vai começar a desfavorecer a vida de avião brasileira para lá? Só que, de novo, que nem americano fala, talk is cheap. Falar é fácil. Quero ver o que ele vai fazer na ponta do lado, porque aí a gente começa a colocar isso. O problema é que o Trump, o que eu coloquei como populista, ele está calçado dentro de um sentimento real do povo americano. Só que o que ele está prometendo entregar para os americanos não tem como. De novo, eu adoraria que existisse a possibilidade desse retorno a esse mundo do trabalho que tinha lá. Não tem, não vai ter. Agora, isso daí colocando para a gente assim, existem oportunidades. O Brasil, apesar de nós, entre nós, de ser tão... Você pega a história política do Brasil, é bastante emocionante, né? Tem vários momentos... Mas, assim, do ponto de vista externo, o Itamaraty sempre foi muito conciso, muito tranquilo, muito pragmático. E esse tipo de atitude é um ativo nosso que eu acho bastante importante, né? A gente falou do Lula com o Trump, mas o Bolsonaro com o período do Trump, né, que tem ali, não necessariamente o Trump foi legal com o Brasil, né? Teve a questão da OMC, né? OMC não, da... OCDE, desculpa. OCDE. Que os Estados Unidos que meio que barrou a gente. Então, assim, não é porque também se fosse totalmente amigável, que nem nitidamente o Bolsonaro tem afinidades ali, não tem nem o que discutir. Ideológicas, né? Não mas até aí tudo bem, está certíssimo, não tem nada errado com isso. Mas mesmo isso não garantiu uma atitude, eu acho que é mais pragmático. O Trump, se ele é o homem de negócio que eu imagino que ele seja, e ele está querendo saber onde ganha, se a gente mostrar onde ganha, ele vem. Tá. Isso beleza. Com base nessa postura pragmática de Trump, professor Marcos Vinícius, aquelas ameaças de que se os países do BRICS continuarem insistindo em fazer as transações em moeda que não seja o dólar, esses países serão taxados e muito? É mais discurso ou pode vir a acontecer? Veja, se você lê A Arte de Negociar do Trump, né, uma das coisas que ele sempre fala é você negociar sempre numa posição de força. Então, a bravata que o Trump faz sempre é a partir desta posição de força. E os Estados Unidos, queiramos ou não, é a principal potência econômica do mundo. Não há dúvida sobre isso nesse processo todo. Claro que vem perdendo paulatinamente esta posição para a China, que é, hoje em dia, a grande máquina do desenvolvimento global. Não são os Estados Unidos que promovem o crescimento, é justamente a China. Então, quando a gente fala do Brasil, né, se pode afetar o Brasil, qualquer problema que der com a China pode ser problemático para o Brasil, não é? Na relação Estados Unidos-China. E não podemos esquecer nunca, e isso é importante enfatizar, que os norte-americanos são concorrentes do Brasil naquilo que o Brasil vende para a China. Esse é um ponto fundamental que nós temos de levar sempre em consideração. E como a gente aprende na história, o primeiro-ministro britânico dizia, o Lord Palmerston, que nas relações internacionais não existe nem amigos perenes, nem inimigos perenes, a única coisa que é perene são os interesses. E neste processo todo, o que nós notamos é que a arma fundamental da economia americana para a manutenção da sua hegemonia se chama dólar. Não há dúvida sobre isso. Isso é mais importante do que qualquer porta-aviões, qualquer coisa. Até porque eu sempre digo que os Estados Unidos têm os 2 melhores exércitos do mundo. Um se chama Oceano Pacífico, o outro se chama Oceano Atlântico, intransponíveis. Qualquer guerra que você vai fazer é muito difícil você vencer essas duas enormes barreiras. Agora, o dólar
é que vem neste processo garantindo, desde de Bretton Woods, desse processo todo, garantindo esta primazia dos Estados Unidos no contexto internacional. E essa primazia fez com que os americanos, muitas vezes, abusassem deste poder. Na questão, começa com o Irã, né? na questão dos iranianos, a congelar os ativos, depois agora na questão da Rússia. Acho muito engraçado quando a gente fala dos americanos venderem o petróleo. A guerra da Ucrânia fez com que os americanos se transformassem num dos principais fornecedores de petróleo, né, da União Europeia. Uma coisa impensável, não é, quando a gente começa a ver o que aconteceu. Mas esta mudança do dólar, esta redução da importância do dólar, não é um momento atual. Começa em 2007. Quando todo mundo que tinha dólares viu a sua riqueza cair profundamente em razão da crise de 2007. E o problema é que o dólar não foi substituído naquela ocasião porque não havia alternativa. E o que os chineses entendem é que para a China não interessa uma mudança, não é, do dólar para o yuan. Primeiro que existe uma série de características aí que são necessárias, para que eles possam exportar mais, né? Nesse processo todo, e é verdade, mas os chineses querem entender que é necessário que você tenha alternativas ao dólar. E com esta questão de alternativas, você precisa paulatinamente começar esse processo de enfraquecimento do dólar. E moeda, e o professor pode falar muito bem para a gente, moeda é confiança. A partir do momento que você começa a perder confiança no dólar, você não vai guardar mais dólar em casa. Então, esta é a questão da confiança. O quanto os Estados Unidos conseguem manter a confiança. Meu grande desafio, e eu sempre falo isso, é como é que a gente continua dando o crédito para os americanos uma economia que deve 2 vezes quase o seu PIB. Não é? Então, você tem uma série de coisas que vão deteriorando isso. Carro elétrico, eu sempre digo, se todo mundo usar carro elétrico, o petrodólar some. Não é? Como relevância global. Então, você vê que os chineses estão se movimentando com muito cuidado nisso. E claro que Trump, quando visualiza e começa a pensar que existe este tipo de desafio, obviamente que, como é o instrumento mais poderoso que ele tem nas mãos, essa é verdadeiramente a arma nuclear de Trump, é o dólar dos Estados Unidos, claro que ele tem que proteger isso. É só para reforçar aqui essa ideia, os Estados Unidos têm um privilégio que é incrível. Por exemplo, eles têm um déficit gigante. Não tem um déficit gigante, ele pode imprimir e jogar para fora esse dinheiro. Percebe que isso daí não entra dentro da economia deles? Só para explicar para quem nos acompanha, justamente, esse privilégio que é único. É único. Exorbitante. É isso. Tá? Ele produz, faz dívida e toma o dólar. Agora é o seguinte, é mais do que confiança, só para... Concordo muito com o que você colocou, professor, mas a ideia é o seguinte, a moeda, ela surge, é fiduciária, logo é confiança, mas é na medida que você faz dívida. Então, o que os chineses têm feito é o seguinte, a Argentina, você quer produzir sei lá o quê? Assina esse papel aqui, você toma uma dívida em yuan. Quando você começa a colocar tudo em renminbi, né, na moeda deles, percebe que a unidade de conta dentro dos próprios balanços começa a ser a moeda do outro. É como se incutisse um novo vocábulo. Esse vocábulo... Por que o dólar é difícil de tirar? Porque todas as moedas falam com aquela. Sim. Quando ela começar a falar com outra, é porque isso daí foi virando no nível do crédito. Não quero entrar muito no detalhe, mas é isso. Mas a China está fazendo. Não tem problema, precisa de dinheiro, eu te empresto, por que não? Coisa que os Estados Unidos não está querendo fazer, né? E posso acrescentar um ponto importante nessa questão? Nesse processo, a China se tornou o principal parceiro comercial de mais de 140... Número 1, parceiro comercial de mais de 140 países e territórios no mundo. Ou seja, a próxima fase dos chineses é Argentina e Brasil. Por que vocês estão usando dólar se vocês... Eu compro de vocês, vocês compram... Por que vocês não usam o renminbi ou o yuan na transação? E a China vai fazendo... A China come pelas beiradas. Mas isso que uma hora a dívida do Brasil vai estar nominado em yuan. Então, em tese, o hedge que eu tenho que fazer aqui no Brasil não é mais em dólar, mas sim em yuan. Então, naturalmente, eclode isso. Vamos chegar nisso, então, naturalmente. Eu acho que sim, tudo mais constante, que é uma hipótese heróica. Agora, professor Gustavo, nós tivemos um movimento nessa semana, já que tocamos aí no assunto Argentina, de Milei querendo furar a bolha do Mercosul para fazer uma parceria mais efetiva com os Estados Unidos. Isso é possível de acontecer? Porque são 2 questões que a gente tem que analisar. Se ele fizer isso, ele se prejudica com o Mercosul e com o mercado europeu. Compensa pelos Estados Unidos? Enfim, eu sei que é uma questão econômica também, mas quero ouvir sua análise. Do ponto de vista pragmático, Lívia,
as correntes de comércio entre Brasil e Argentina, elas são altamente complementares. Isso se deu exatamente em um contexto de redemocratização dos países, e há esse aceno por parte do presidente Javier Milei, muito em sinergia exatamente com esses discursos de Donald Trump, um alinhamento ideológico para fomentar a sua base política, a sua base ideológica, setores de direita, de extrema-direita, nos respectivos países. Mas, ao que me parece, o problema do Mercosul é um problema mais agudo de integração regional, que acaba se cristalizando exatamente em um cenário de fragmentação política e desintegração econômica. Como que esses projetos de integração regional na América Latina perderam espaço exatamente com o avançar de atores extra-regionais. É o caso do avançar da economia chinesa, é o caso também desses impasses e dessas contradições do ponto de vista político e ideológico entre diferentes presidentes, Javier Milei na Argentina, governo Lula no Brasil, temos divergências ideológicas significativas em outras áreas da América do Sul, é o caso agora da eleição, por exemplo, no Equador, o presidente colombiano Gustavo Petro. Em síntese, como que essa crise do multilateralismo reverbera também em uma crise do regionalismo e da integração latino-americana. E isso nos coloca numa posição muito sensível que endossa exatamente a fala do presidente Donald Trump, quando ele fala que o Brasil e a América Latina precisam muito mais deles do que nós, exatamente no sentido de articularmos um projeto autônomo, é porque o presidente Donald Trump sabe que a América Latina não será uma prioridade da sua política externa. Acho que isso está nítido nesses primeiros decretos, acho que isso está bastante cristalino nas suas primeiras falas, onde a América Latina será uma área considerada periférica. E quando nós lembramos exatamente das relações entre Estados Unidos e América Latina, a gente compreende exatamente essas relações, que são relações assimétricas, muito em tom da compreensão dos Estados Unidos em entender a América Latina como uma região de sua histórica influência, né? Como que diferentes presidentes na conjuntura política estadunidense enxergavam ali na América Latina, inclusive na América do Sul, uma série de influências que agora essas influências estão corroendo, né? Em razão da entrada desses atores extra-regionais e também no fortalecimento de políticas de cooperação Sul-Sul. Quando a gente chama atenção na nossa conversa, o professor Furriela lembrou muito bem dos BRICS, é porque essa tentativa de orquestração dos BRICS, para além da tentativa de fomentar esse debate de desdolarizar a economia mundial, a gente está falando aqui de um grupo de países, de atores internacionais que são substanciais para essa economia do novo milênio. Aqui na primeira metade do século XXI, que são atores extremamente sensíveis e emergentes e que podem implementar um projeto, inclusive, acho que isso será a pauta dos BRICS no ano de 2025, aquele velho pleito da política externa brasileira de rever os mecanismos de governança global. Isso não saiu do radar ainda do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, estava presente na reunião de cúpula do G20 e agora, certamente, com o Brasil à frente da presidência dos BRICS, vai voltar sabendo que há uma margem muito reduzida para a consolidação desse pleito, né? Então, novamente, aqui a gente tem uma posição bastante delicada do governo brasileiro, mas acredito, Lívia, que nós vamos continuar respeitando a nossa melhor tradição diplomática, dos diálogos universalistas, dos diálogos no fomento, não só em termos de políticas de cooperação Sul-Sul, mas também com diálogos que acabam se sedimentando e se cristalizando com diferentes atores da economia política internacional.